Graça e paz a todos, amém? Eu quero agradecer ao Senhor pela presença de todos os irmãos aqui. É a primeira vez que eu estou dirigindo um culto e é muito bom ver o rosto de muitas pessoas quase ao mesmo tempo. É uma sensação diferente. Meus queridos alunos estão fazendo joinha para mim ali. São meus fãs e eu sou fã deles também. Eu queria pedir a gentileza aos irmãos que abrissem a Bíblia em 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Não, esse é depois. 1 Coríntios 12, 12. Enquanto isso, eu queria compartilhar com os irmãos, alguns já sabem, de uma notícia muito triste que nós recebemos agora à noite. A família do presbítero Paiotti, da Igreja Presbiteriana Central, a Raquel, filha dele, junto com o Renato e a filhinha deles, a Julinha, sofreram um acidente, e a Raquel e a Julinha vieram a falecer, e o Renato está internado em estado grave, lá no hospital municipal. É uma família muito conhecida das famílias aqui da nossa igreja, e eu gostaria de pedir a ver alguém que pudesse orar por eles. O presbítero Domingos podia fazer essa gentileza, por favor? Orar pela família do presbítero Paiotti. Então, conforto e consolo, e para o Renato, que está lá internado no hospital. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós estamos aqui na Tua casa, agradecemos a Ti esta oportunidade de estarmos aqui para cultuar, para buscar o Senhor, ó Deus. Pedimos que o Senhor receba os nossos louvores, as nossas orações e fala aos nossos corações através da Tua palavra, Pai. Mas também queremos estar aqui, ó Pai, nesse lugar de oração, pedindo por essa família, pela família do presbítero Paiotti, da igreja presbiteriana. O Senhor sabe a dor que todo ele e a sua família está sentindo nesta hora, ó Pai. Pedimos que o Senhor esteja confortando essa família nesse momento de dor, ó Pai. E nós oramos também pelo Renato, que está internado, que o Senhor possa cuidar da sua vida e permitir que ele venha a se recuperar desse acidente, ó Pai. E traz conforto ao seu coração também. Certamente toda a família está chorando nesse momento, ó Pai. E só o Senhor pode dar paz e consolo a essas vidas. Nós oramos a Ti, ó Deus. Nós sabemos que o Senhor é o Senhor de toda a paz, de todo o conforto. E é por isso que clamamos ao Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém.
1 Coríntios 12:12 diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Por isso nós estamos aqui, porque somos o corpo de Cristo. Alguns se consideram menos importante, outros mais importante, mas somos o corpo de Cristo. Por isso estamos aqui para o louvor da glória dele. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui reunidos como teu corpo, Senhor, uns ligados aos outros, Senhor. Se um sofre, todos devemos sofrer. Se um se alegra, Senhor, devemos nos alegrar todos, Senhor, porque somos um corpo só. Pedimos ao Senhor Deus que o Senhor se manifeste, ó Pai, aqui, através da Tua palavra, através dos cânticos, dos hinos, das orações. Pedimos que o Senhor receba o nosso culto, Senhor, que vamos oferecer exclusivamente ao Senhor. Não é para mim, não é para os meus irmãos, é para o Senhor, Pai, que nós cultuamos a Ti. É para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. O pastor Vandenberg pediu para avisar os irmãos, lembrar os irmãos, que domingo que vem é um domingo especial. Então o culto da manhã vai ser especial. Não terá o culto às 9 horas, vai ser o café da manhã às 8h30, para toda a igreja, aqui na central, e depois às 10 horas será o culto especial de Páscoa. Então todos os irmãos estão convidados, convidem outras pessoas para virem, vai ser bem especial. O culto, bem diferente. E à noite vai ser o culto, vai ser celebrado às 19h15, normalmente o culto da ressurreição. Também um culto especial. Nós sabemos que o nosso pastor faz uma diferença entre esse dia e dos outros dias. Eu espero que todos estejam aqui. Eu estarei no acampamento com as crianças, mas à noite estaremos aqui. Amém? Vamos cantar os salmos e hinos de número 120. Cristo ressuscitou. Os que puderem para se colocar de pé. Cristo já
nós temos hoje aqui o prazer e a honra de receber o pastor Cleverson, que foi convidado pelo pastor Waldenberg, e hoje ele vai trazer a mensagem para a gente. Por gentileza, os irmãos podem se sentar. Eu queria pedir aos amados irmãos que a gente lesse o texto que vai ser pregado esta noite, que está em 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10, nós vamos ler do versículo 1 até o 13. 1 Coríntios 10, de 1 ao 13. Primeira Coríntios 10, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, enquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos céus têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra em nossos corações. Amém? O coral vai cantar. Mansa e serena.
Queria convidar aqueles que trouxeram sua oferta, o seu dízimo, que possa entregar isso nesse momento ao Senhor. Os dízimos é um compromisso da igreja com o Senhor. Aqueles que não estavam preparados, que não são membros dessa igreja, não se sintam constrangidos. Isso é uma obrigação daqueles que são membros e uma oportunidade para aqueles que querem ofertar na obra do Senhor. Yeah.
Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pelas pessoas que o Senhor tem disposto a participar da Tua obra, Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, a dirigir bem a Tua obra, que possamos investir corretamente os recursos aonde o Senhor quer, Senhor, e não onde nós queremos. Abençoa-nos, ó Pai, e recebe, ó Deus, a nossa oferta em nome de Jesus. Amém? Convido aqueles que puderem para se colocar de pé. Vamos louvar ao Rei das Nações, aquele que fez tudo que está ao nosso redor, fez a natureza, fez os animais, nos fez, e por causa dele estamos aqui hoje. Que você possa louvar e adorar o nome dele. Desse nome, nós temos esperança de dias melhores, porque Ele veio ao mundo, morreu e ressuscitou. Por causa disso, nós vivemos cada dia com a esperança de viver a vida eterna com Ele. Mas eu venho
E a última música, ela é tema desse mês. E no carnaval eu estava conversando com um amigo meu num acampamento. E eu perguntei para ele, o que você está aprendendo de mais incrível no CLD? E ele me falou uma coisa. Ju, eu aprendi uma coisa aqui que eu vou compartilhar com você agora. Ele abriu 1 Coríntios 13 e falou: Jesus é amor, não é? Eu falei, é. Então, se a gente for ler 1 Coríntios 13, trocando a palavra amor por Jesus, faz muito sentido. Eu vou ler. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver Jesus, serei como o bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transbordar os montes, se não tiver Jesus, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver Jesus, nada disso me aproveitará. Jesus é paciente, Jesus é benigno, Jesus não age em ciúmes, Jesus não se ufana, Jesus não se ensoberbece, Jesus não se conduz inconvenientemente. Jesus não procura os seus interesses. Jesus não se exaspera. Jesus não se ressente do mal. Não se alegra com injustiça, mas se regozija com a verdade. Jesus tudo sofre. Jesus tudo crê. Jesus tudo espera. Jesus tudo suporta. Então, que você possa refletir hoje sobre o amor de Jesus. E que você possa transbordar de amor por Ele também. Então que agora você declare esse amor para Ele. Diga: Jesus, eu te amo, eu te adoro de todo o meu coração. Por tua graça.
Deus, de todo o nosso coração. Te bendizemos e declaramos hoje, Senhor, que o nosso amor por Ti, Senhor, transborda o nosso ser, a nossa alma e vai além do nosso entendimento, Senhor. Que a cada dia mais possamos andar ao Seu lado e que o Senhor nos mostre os caminhos que devemos seguir e que estar em Tua presença seja a melhor parte do nosso dia, Senhor. Que possamos estar 24 horas conectados contigo, Senhor, sentindo o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua graça sobre nós, Senhor. Nós Te agradecemos imensamente, Senhor, pelo Teu amor sobre nós. Em nome de Jesus, amém. A igreja pode continuar de pé, desculpa aí. Pode vir as crianças aqui para a gente cantar rapidinho o sabão. Por favor. A Ieda me ajudou muito no Ministério Infantil. Comecei a trabalhar aqui com ela e ela me preparou depois para substituí-lo. Não dá para substituir você, mas eu faço o que eu posso. Vamos orar. Querido Deus eterno Pai, queremos agradecer ao Senhor pela vida das nossas crianças, porque elas estão aqui aprendendo da Tua palavra. Quero pedir a bênção do Senhor sobre a vida dos professores que vão transmitir a palavra do Senhor a elas, que o Senhor venha cobrir os Teus filhos, para que eles possam, Deus, fazer e falar conforme o Teu querer. Que as nossas crianças, ó Deus, permaneçam nos caminhos do Senhor, que elas cresçam, ó Pai, e permaneçam diante do Senhor para glorificar e exaltar o Teu nome. Muito obrigada, Deus, pela vida das nossas crianças, pela vida da igreja, pela vida, Deus, do Ministério Infantil. Eu agradeço ao Senhor em nome de Jesus. Amém.
irmãos para chamar o pastor Clevison. O pastor Clevison foi pastor da Batista do Jardim Satélite 25 anos. E agora está na comunidade, no Jardim das Indústrias, comunidade Batista, onde a família Mantovani, né, faz parte. Eu já estive lá algumas vezes. Amém. Muito boa a igreja. Podemos orar de novo, pastor, novamente, por favor? Gentileza. Senhor nosso Deus, estamos aqui na Tua presença, Senhor. Teu povo, Tua igreja, o corpo do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ouvir a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor abra os nossos corações, que o Senhor tire, ó Deus, qualquer preconceito, distração, que possa prejudicar, Senhor, a recepção da Tua mensagem para nós, ó Deus. Abra, Senhor, nossos ouvidos, Pai, e abra a boca do Teu servo, Senhor Deus, para trazer o recado que o Senhor já colocou no coração dele e nas mãos dele. Oramos, ó Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Uma boa noite, amada igreja do Senhor. Uma satisfação estar com os amados. Tem várias pessoas aqui que eu tive a honra, o privilégio de batizar. Pensei que ia encontrar um grupo muito desconhecido. Olhei aqui para os irmãos e vi que casei algumas pessoas que estão aqui também. Eu estudei com algumas pessoas aqui dessa igreja, fizemos faculdade juntos e trabalhei com algumas pessoas. Ultimamente trabalhei com a Sueli Grafford na direção da Missão Interlink. E se eu não estou equivocado, irmãos, eu cantei no coro infantil junto com esse rapaz aqui. E ele me atrapalhava lá. Mas não que ele era bagunceiro, irmãos, é que ele cantava muito bem e eu ficava inibido diante das suas qualidades. De maneira que eu estou me sentindo bem aqui, irmãos, com os amados. E desejo que o pastor Jonas possa transmitir ao pastor Valdenberg Viana a nossa gratidão, a alegria de poder ministrar ao coração da igreja. Agradeço aos líderes da igreja e aos irmãos. Na gestão do novo pastor, é a primeira vez que estamos visitando os irmãos. Anteriormente, nós pregamos aqui em alguns momentos alegres, em alguns momentos tristes, em culto fúnebre, e fizemos casamentos aqui, trabalhamos no Ministério de Casais, junto com o Davi, um tempo aqui, de maneira que, quando o pastor me convidou, eu comecei a matar a saudade de vir a esta igreja. É uma grande alegria estar com os irmãos. Pretendo ministrar, irmãos, uma palavra que tem como base o texto lido de 1 Coríntios, capítulo 10, de 1 a 13. E é uma ministração de exortação. A palavra exortação é uma das muitas palavras do nosso idioma, mal compreendida, mal interpretada. Nós imaginamos exortação como alguém nos chamando a atenção, alguém puxando a orelha nossa por algum motivo devido. E, no entanto, irmãos, a palavra exortação, ela é muito motivadora. Literalmente, ela quer dizer alguém que nos empurra para frente, alguém que quer que nós andemos mesmo para frente, alguém que está cobrando o ânimo da gente, alguém que está querendo que venhamos a marchar bem na vida. E com esse intuito no coração, amados, desejo trazer esta palavra ao coração dos irmãos. Uma das coisas mais prazerosas da vida, irmãos, é fazer uma viagem. Uma grande viagem, uma boa viagem. E quando nós fazemos uma viagem dos sonhos, acompanhado de pessoas que amamos, como a nossa família, por exemplo, isso se torna muito mais prazeroso, muito mais gostoso, amados.
E se for uma viagem, uma jornada da nossa vida, que vai levar todo o tempo, vai consumir os anos da nossa vida, um sonho mesmo de realização, um objetivo, um planejamento para se alcançar alguma coisa muito importante na vida, que coisa, irmãos, isso realmente se torna para o nosso coração. E se for uma viagem em grupo, muita gente amiga, tem gente que não gosta disso, né? Viajando junto com muitas pessoas, certamente, irmãos, tem um sabor muito especial para nós. Tem muita gente, irmãos, que não gosta, resiste viajar com outras pessoas. Não quero dizer para os irmãos que isso seja certo ou errado, mas algumas razões, estudiosos pensam que estas pessoas não gostam de viajar em grupo porque isto impõe regras. Quando tem muita gente, para que haja realmente uma coordenação devida, precisa se estabelecer regras, muitas regras. E pessoas normalmente não gostam de regras, amados irmãos. Vai ter regra? Não estou dentro. É assim que o coração das pessoas reagem diante de regras. Viajar em grupo também, tem pessoas que acham que é uma muvuca só. Eu tenho já o meu jeito de ser, tenho hora de levantar, hora de deitar, hora de se alimentar. E a aglomeração de pessoas me faz mal. Viajar em grupo também expõe pessoas. Jeitos, trejeitos, manias, egoísmo. Eu sou de família mineira, né? E os mineiros dizem que a gente precisa viajar um longo tempo com uma pessoa, né? Comer bastante sal com ela para de fato conhecê-la. Assim são as coisas, irmãos, em nossa sociedade. E gostaria de dizer aos amados que a jornada da nossa vida, a viagem da igreja da qual nós fazemos parte, para a glória, é uma viagem em grupo. E nós temos muitas dificuldades de viajar juntos para Canaã celestial, porque há muitas regras dessa viagem a ser observadas. Há uma aglomeração de pessoas conosco, com gente muito diferente da gente. Se tem um lugar, irmãos, que não pode de maneira nenhuma haver uma discriminação, é a igreja. Gente bonito, gente feio, gente baixo, gente alto, gente gordo, gente magro. E aquilo que mais pesa, né, dependendo da raça da pessoa e também a sua condição, os seus recursos. Mas na igreja, se nós queremos caminhar para Canaã celestial, não existe, irmãos, um Uber para Canaã celestial onde você vá sozinho. Tem que ser em grupo com a igreja. Ninguém vai chegar primeiro, ninguém vai chegar depois, chegaremos todos juntos. Pensemos, irmãos, nessa experiência da viagem da igreja. Estou trazendo essa exortação para os irmãos porque eu estou num tempo sabático, estou tendo muito tempo para ler, para passear, para descansar, não tenho hora amanhã para levantar, sabe? Estou vivendo um dos momentos mais maravilhosos da minha vida, depois de 45 anos de trabalho, irmãos. Não é que eu realmente sempre vivi assim, não. E aí, irmãos, eu tenho pensado que na viagem da nossa vida, nos preocupamos com muitas coisas, mas nos esquecemos, nos distraímos de coisas muito sérias. Se tem alguma coisa que distrai a gente, é viajar. Você sai da sua rotina. Viagem realmente nos faz ver muitas coisas que comumente não vemos. E há muitas luzes nessa geração, amados, que nos chama a atenção. E a viagem da nossa vida para Canaã celestial, se sempre foi difícil, hoje, irmãos, está tremendamente difícil. Fazer uma viagem, a viagem da vida da gente, com a família, com amigos, tanto investimento, amados.
planejamento, expectativas, sonhos, foco, e não chegar ao destino é de uma perda irreparável, amada igreja. O povo de Deus, do texto utilizado, que foi lido, de 1 Coríntios capítulo 10, de 1 a 13, fala da nação de Israel que saiu do Egito, mais ou menos 1.500 anos antes de Cristo, e partiram em viagem para a terra prometida, Canaã. Uma viagem, irmãos, de aproximadamente 100 dias com folga. Uma pequena caravana faria esta viagem em menos de 2 meses. Mas com uma multidão maior, irmãos, cerca de 3 milhões de pessoas, 100 dias daria para chegar em Canaã com folga. Mas ninguém, irmãos, exceto 2 pessoas, Josué e Calebe, entraram na terra prometida, Canaã. E isto, irmãos, é algo muito marcante, muito forte na palavra de Deus, com respeito à nossa experiência, à nossa jornada de vida a caminho da Canaã celestial. O que aconteceu, amados irmãos, nesta viagem de aproximadamente 100 dias, que demorou 40 anos, uma geração toda veio a falecer, sucumbir no deserto. E esta geração, justamente esta, irmãos, que não chegou ao destino, experimentou tantos privilégios que nunca foram vistos nesse mundo, aquela geração experimentou. Vamos nos lembrar, amados irmãos, de pelo menos alguns privilégios que aquela geração desfrutou em sua viagem. Irmãos, quando nós vamos viajar, uma das coisas que mais gostamos, eu nunca tive essa experiência, vocês já tiveram aqui, eu nunca tive, mas é uma das coisas que a gente sonha. Eu sempre, quando vou viajar, eu sonho com isso, ir com o bolso cheio de dinheiro, sabe? Aquele povo saiu de Canaã ricos, cheio de ouro. E os egípcios, querendo forçar a saída logo da nação, levavam até eles. Olha, leva isso, por favor, mas ande logo. Entregaram todo o ouro, toda a prata que tinham. Eles saíram do Egito ricos, de bolso cheio. Isso é uma experiência tremenda, irmãos. É uma delícia, como pastor, quando a gente sai de férias, um irmão na igreja passa pela gente, dá um abraço assim e coloca alguma coisa no bolso da gente. Isso está se tornando muito raro, sabe? Mas é uma delícia. Mas é uma delícia. Saíram do Egito ricos, amados. De escravos a famílias ricas. Desde que saíram, foram sustentados pelo Senhor assim. Imagine os irmãos num deserto, por dia, 3 milhões de pessoas, 1 quilo de alimentos, se cada um comesse só 1 quilo de alimento por dia, seria 3 milhões de quilos de alimentos por dia, amados irmãos. Isso representa 3.000 toneladas, não é 3 toneladas, 3.000 toneladas. Para os irmãos terem uma ideia de quanto que é isso em alimentos, precisaria de 20 carretas dessas grandes que passam pela Dutra, que levam 20 toneladas, precisariam de 150 carretas dessas cheias por dia de alimentos, para sustentar aquele povo no deserto. No deserto, a gente bebe mais água do que normalmente bebemos, irmãos. Se considerássemos 3 litros de água por dia, para cada pessoa seria 9 milhões de litros de águas por dia para aquele povo viver com saúde no deserto. De dia, irmãos, não havia Johnson & Johnson, lá não havia protetor sandal, esse tipo de coisa assim. Então o Senhor providenciou uma nuvem que acompanhava o povo e não deixava o sol queimar a pele deles. Na Palestina, a temperatura era de 56 graus mais ou menos. O máximo que eu já experimentei foi
umas férias que eu fui em Cuiabá, não quero voltar, irmãos. Passei umas férias em Cuiabá, eu senti que eu estava sendo cozinhado, sabe? Terrível, 56 graus, e o Senhor mantinha durante o dia uma nuvem para que o sol não chegasse ao povo de Israel. Durante a noite, irmãos, por causa de ataques de inimigos e por causa de feras, o Senhor colocava uma tocha sobre o arraial e eles ficavam a noite inteira iluminados. Pode uma coisa dessa? Já leu isso na Bíblia? Está escrito isso com detalhes lá acerca da viagem do povo de Israel, amados e queridos irmãos. Isso tudo estava acontecendo. E a vestimenta, irmãos? Não tinha lojas Renner, eu não sei onde é que vocês compram roupa, né? Mas lá no deserto não tinha. Mas o texto bíblico diz que as roupas deles não estragavam, não ficavam velhas. E as sandálias não desgastavam. Tem gente que gosta de mudou de estação, quer mudar de roupa todo ano, né? Não seria possível na jornada de Israel, do Egito para Canaã, irmãos. A roupa não se acabou, as sandálias não se estragaram. A provisão, irmãos, era diária. Não se podia guardar aquilo que você recebesse de Deus naquele dia para o dia de amanhã. O Senhor não permitiu ao povo de Israel comer comida requentada, irmãos, na viagem deles. Lembra aquele tempo que a gente ia na praia, levava farofa e tal, aí sobrava, a gente trazia de volta, né? Os irmãos da cristã evangélica não fizeram isso, acho que nunca. Mas a minha família já fez. Deus não permitiu o povo de Israel comer comida requentada, irmãos. Não ficaram doentes, não houve epidemia alguma. O povo não experimentou isso, só bênçãos. Os irmãos sabem quando tudo isso parou? Quando que parou esses milagres de cair comida do céu, água jorrar da rocha? Quando que parou isso? Não sabe? Se lembram? A Bíblia diz, irmãos, que eles chegaram em Canaã, plantaram e só depois da primeira colheita parou de cair o maná do céu. E o Senhor então cessou aqueles milagres realizados no deserto. Foi só depois da primeira colheita, amados e queridos irmãos. Aí, eu quero pedir que redobre a sua atenção. O povo de Deus, irmãos, libertos da escravidão do Egito, por orientação divina, deveriam viajar juntos para adorar ao Senhor no deserto do Sinai e partir para a terra prometida, a terra onde mana leite e mel. Sabe qual a distância, irmãos? Menos de 450 quilômetros. É a distância mais ou menos de São Paulo ao Rio de Janeiro. Uma viagem de mais ou menos 100 dias. Canaã era a terra da púrpura, conhecida por uma planta de raiz vermelha que tinha uma utilidade tremenda naquela geração, naquele período da história. Era chamada de terra de bênção, de fartura, de delícias, pão e mel, azeitona, trigo, cevada, cachos de uvas que um homem não conseguia levar sozinho. E hoje Israel está produzindo, eu vi recentemente uma foto de um cacho de uva produzido em Israel que 4 homens precisam para levá-lo. E isso tudo para a igreja é de símbolo espiritual, irmãos. Uma vida de cumprimento de promessas experimentadas pela fé, pós-escravidão, e envolvia sonhos de felicidade de um povo que realmente acreditava em Deus e iria morar numa terra abençoada. Eles tinham história de tristeza, 400 anos de escravidão. Esse povo, o povo de Israel, irmãos, experimentaram no deserto por 40 anos milagres muito difíceis de acreditarmos hoje. Quando nós lemos a Bíblia, por incrível que pareça, isso é até pecado, mas eu não acredito. Foi tudo isso, eu não acredito, está escrito na Bíblia, irmãos, que foi desse jeito que aconteceu. Mas o mais impressionante, que não dá para acreditar mesmo, irmãos, é o seguinte: aquela geração morreu no deserto. Eles não chegaram ao fim da viagem, eles não chegaram em Canaã.
Quais pecados, amados irmãos, aquele povo, debaixo de promessa, da provisão divina, da proteção divina, de guia, quais pecados impediram de entrar na terra prometida, amados irmãos, a terra de Canaã? A nossa salvação, diz a palavra de Deus, irmãos, que é uma tão grande salvação, que nós deveríamos cuidar dela com todo o nosso empenho, deveríamos dedicar a ela mais do que a qualquer outra coisa. Estamos numa jornada também rumo a Canaã celestial. E o próprio texto diz, irmãos, que os pecados que impediram o povo de Israel entrar em Canaã são os mesmos pecados que as gerações estão pecando. E tem feito com que muitas pessoas não alcançam Canaã celestial, apesar de ter deixado o mundo de pecado. Teologias e mais teologias são descritas, irmãos. Eu sou batista, hein? Essa questão de salvação eterna, a gente precisa compreender muito bem estas coisas. Sabe, a gente prova que somos salvos, caminhando para Canaã, segundo as regras. Os mesmos pecados que impediram Israel de entrar em Canaã são os mesmos pecados básicos que impediram a igreja de muitas gerações, e a nossa, irmãos, tem nos assustado. Porque hoje, irmãos, como Israel saiu do Egito, nós observamos que tem muita gente caminhando para Canaã celestial, irmãos. Gente muito diferente, que não observam regras. Gente que inventam modos de se viajar para Canaã, que nos assustam. A igreja, irmãos, como Israel, também foi libertada da escravidão do pecado e viaja em grupo para a Canaã celestial, correndo o mesmo risco. E o texto bíblico que nós lemos, irmãos, justamente no versículo 11 está escrito assim: estas coisas sobrevieram a Israel como exemplos para nós e foram escritas para advertência nossa sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Fomos comprados por bom preço, irmãos, o sangue de Jesus Cristo, chamado de o sangue da nova aliança. E que se alguém desprezar, se alguém for indiferente a esse sangue, calcou, com os seus pés calcou o sangue do Filho de Deus, e para esta pessoa, diz a palavra do Senhor, não haverá mais sacrifícios e esperança. Os 5 pecados cometidos por Israel em viagem a Canaã foram esses, amados. Vocês nunca mais vão se esquecer disso. Pode até escrever lá no capítulo 10, os 5 pecados de Israel que os impediram de entrar em Canaã. Vocês não vão se esquecer disso. O primeiro pecado, irmãos, a gente imagina assim, eram terroristas. Eles quiseram se alistar naquele novo grupo da Palestina lá, como chama? Aqueles terroristas famosos do nosso dia, irmãos? O Estado Islâmico? Não, irmãos. Vejam só quais foram os pecados. O primeiro pecado de Israel foi, irmãos, a cobiça. Que pecado é esse, irmãos? Em miúdos, irmãos, é a busca constante de satisfação do nosso ego, às custas de Deus e às custas das pessoas, do próximo. Isso é cobiça. Em viagem, irmãos, nós não queremos abrir mão dos nossos direitos. Olha, na minha casa era assim, e eu não vivo sem isso, e eu não, se tiver que tomar banho, eu tenho que ser o primeiro. Já viu isso? Numa viagem sempre acontece isso, né? Não usa a minha pasta dentro. Não, por favor. Na viagem, irmãos, as pessoas se expressam, se manifestam. A maioria das orações hoje, das igrejas, irmãos, são marcadas por cobiça. Eles pedem a Deus em oração para que o Senhor satisfaça as cobiças dos corações deles. Isso é tremendo,
sabe? Nós estamos vivendo dias que não tem um emprego legal. Recentemente eu estava numa reunião de oração e uma irmã pediu emprego para um filho dela. Olha, estourar, irmão. Aí o pastor, na simplicidade, perguntou assim: ele está desempregado, irmão? Eu disse, não, eu quero um melhor, o meu filho merece o melhor. É assim que as pessoas estão vivendo hoje, amados. Elas não querem abrir a mão de nada. Uma vida focada nos desejos da carne, em plena viagem para Canaã celestial. Uma vida louca por agradar a carne, irmãos. O antônimo de cobiça é desapegar-se, irmãos. Uma vida de só querer para uma vida altruísta, uma vida que só quer dar, doar-se, partilhar. Não se podia juntar muitas coisas no deserto, as pessoas estavam de viagem, não tinha nem mobília para guardar as coisas. E o apóstolo Paulo diz que nós estamos, irmãos, aqui como forasteiros, somos peregrinos dessa terra. Nós estamos de viagem. Nós não temos cidade aqui permanente, diz a palavra do Senhor. A razão por que eles ficaram prostrados no deserto, a nação de Israel, foi porque eles cobiçaram coisas más. Eram escravos no Egito, irmãos. Não devemos cobiçar estas coisas, embora fôssemos escravos também no mundo. No versículo 6 diz que literalmente Israel queria carne. Eles lamentavam ter saído do Egito e choraram aos pés de Moisés, diz o texto em Números, e pediam carne. Nós queremos carne, queremos a comida do Egito. E olha, irmãos, o Senhor deu a eles, satisfez. Mas diz a palavra de Deus que antes mesmo deles engolirem essas carnes, o Senhor os feriu enquanto comiam, e eles foram sepultados naquele mesmo dia no deserto, porque queriam comer as carnes do Egito. Números capítulo 11, versículo 34. Os cristãos sabem muito bem, amados, se tem uma coisa que a gente não precisa ensinar para cristão é isso: aplicar o termo simbólico da Bíblia, desejos da nossa carne. A cobiça que vem dos desejos da carne. Isto impede, irmãos, pessoas que saem do Egito de entrarem em Canaã. O segundo pecado do texto, irmãos, que eles cometeram, que nós fomos informados pela palavra do Senhor, é a idolatria. E por vivermos num mundo marcado por uma cultura católica, sempre nós associamos idolatria em se ajoelhar diante de um ídolo físico. Mas a palavra idolatria, irmãos, é o sistema de valores que criamos e que se tornam mais importantes do que Deus na jornada da nossa vida. Qualquer coisa que se torne mais importante do que as orientações de Deus e o próprio Deus na jornada da vida nossa, nessa viagem que estamos fazendo do mundo para Canaã celestial, isto é idolatria. Toda fantasia do nosso coração é idolatria. Pior, irmãos, é perversa a idolatria. Alguns exemplos de idolatria: depositar a segurança dos nossos esforços em nossa viagem, em cima de recursos desse mundo, viajar só pensando em tomar a primazia, ser oportunista, em querer só sentir prazer na viagem, querer ser o maioral na viagem, na jornada da nossa vida, são alguns exemplos de idolatria, quando Jesus disse: olha, se você quiser, porque no meu reino a regra é assim, quem quiser ser o primeiro, seja servo de todos. A igreja de Corinto, irmãos, quando Paulo escreveu isso para ela raciocinava que a participação dela em banquetes pagãos, em tempos de viagem, não era errado, não era idolatria. E era. Paulo escreveu para dizer isso: vocês estão sendo idólatras, participando desses banquetes, agora que são salvos e precisam estar pensando em caminhar para Canaã celestial. Devemos nos lembrar, irmãos, que o bezerro do deserto
que o povo de Israel construiu representava o deus egípcio Apis, que tinha a forma de um touro, símbolo de riqueza, de poder e virilidade. Afirmam as Sagradas Escrituras, irmãos, que no deserto, o povo de Deus, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 7, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. O mundo não é um parque de diversões, irmãos. Esse mundo é de horror e ele está nas mãos do maligno. Toda e qualquer instituição, toda e qualquer situação inventada pelo homem em termos sociais, que não esteja debaixo, irmãos, da bênção de Deus, não seja igreja, que a igreja não esteja lá influenciando para que aquilo seja contrário ao que é mundo. Isto, irmãos, é tremendamente uma aberração, uma abominação aos olhos de Deus. O mundo não é um parque de diversões e nós precisamos atentar para isto. O terceiro pecado, irmãos, que Israel cometeu na sua jornada e que impediu de entrar em Canaã foi a imoralidade, diz o texto. E que imoralidade é essa, irmãos? Os filhos de Israel começaram, irmãos, a prostituir-se com as mulheres dos povos que eles encontravam pelo caminho. A distração é tremenda. Ah, pastor, mas isso não pode ser uma realidade em nossos dias. Irmãos, as regras da nossa viagem são muito mais minuciosas e interiorizadas do que realmente as regras de condutas sociais. O Senhor Jesus Cristo disse em sua palavra que se um homem, na sua jornada em direção a Canaã celestial, cobiçar em seu coração uma mulher, ele já cometeu adultério dentro do seu coração. Isso tem sido dito muito pouco nas igrejas, irmãos. O apóstolo advertia os cristãos, os filhos de Israel. Passaram por isso, que ali na cidade deles, em Corinto, havia um templo. E o templo da deusa Vênus tinha cerca de 1000 prostitutas rituais. E era comum, normal, as pessoas se desestressarem nesses templos. O que significa isso, irmãos? A diversão segundo o mundo acaba sempre com promiscuidade. O povo parou para comer, beber e divertir-se. A deusa Vênus era a deusa da beleza e do amor inconsequente. Quantos homens assentam-se para comer em nossos dias e beber e para se divertirem, e uma coisa leva a outra, irmãos. Eles escorregam-se para a promiscuidade. Promiscuidade leva homens a mentirem, a negócios ilícitos, fraudes, levam os homens a defraudarem sentimentos alheios. E é por isso que essa geração é muito ferida. Este foi o terceiro pecado, irmãos. O primeiro foi a cobiça, o segundo a idolatria, o terceiro a imoralidade. E nós estamos caminhando. E muito distraídos, os dias são corridos, nós trabalhamos demais. Sabe, Augusto Cury diz que ele descobriu uma nova doença em nossa geração, que é um cérebro acelerado, que não tem tempo mais para digerir as coisas. E ainda tem o quarto pecado, irmãos. O quarto pecado, diz o texto, que o que impediu o povo de Israel de entrar em Canaã também foi colocar o Senhor à prova. Acuar Deus, exigir que Ele faça aquilo que queremos. São cristãos que desafiam, querem ter e até oram para que o Senhor faça aquilo que eles querem, mas é contrário à natureza de Deus, ao seu caráter e à sua vontade. Isso tudo, irmãos, as pessoas hoje fazem como se realmente elas não estivessem acordadas, como elas não estivessem em sã consciência, não estivessem discernindo o que estão fazendo.
Quantos hoje agem da mesma forma que o povo de Israel, cobrando de Deus uma vida que é contrária ao seu chamado? Fomos chamados para a paz e para a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E estas coisas, irmãos, não fazem parte do cardápio daqueles que estão hoje caminhando para a Canaã celestial. Ao invés de colocar o Senhor à prova, você já esteve em algum culto de oração que as pessoas, na sua totalidade, levantaram as suas mãos pedindo: pastor, eu quero que os irmãos me ajudem em oração, porque eu preciso ser mais humilde, eu preciso ser uma pessoa mais coerente, mais sensata, eu preciso ser uma pessoa mais democrática, mais carismática, eu preciso ser uma bênção. Não são assim, irmãos. Por incrível que pareça, eu vi um senhor se ajoelhado, entristecido com a vida de casado dele, dizendo aos pés do Senhor assim: leva a tua serva, Senhor, leva a tua serva. Como se a gente não, irmãos, estivesse compreendendo a situação em que nós estamos vivendo. Não ser correto na jornada da vida e ter a cara de pau de desafiar, cobrar Deus quanto às suas promessas é o cúmulo da insensatez, irmãos. É um doido varrido caminhando para Canaã celestial. E essas pessoas desafiam Deus porque elas acham que estão sendo maltratadas por Deus. Elas merecem algumas coisas mais. Eu encontrei uma mensagem de um amigo meu, depois eu exortei, né, no particular, uma mensagem no Face, ele escreveu assim, um texto do qual eu estou usando para essa mensagem, que o Senhor não nos daria uma tribulação que a gente não possa suportar. E ele escreveu lá assim: eu li isso, mas o Senhor, eu acho que me confundiu com o Rambo. As pessoas hoje acham que elas estão sendo maltratadas por Deus. Enquanto que Jeremias, irmãos, orou assim: se alguém tiver que chorar e se lamentar nessa vida, deve chorar e se lamentar pelos seus próprios pecados. Essa geração nem sabe o que é pecado, irmãos. E o quinto pecado, irmãos, o último, em que o texto apresenta que impediu Israel de chegar a Canaã celestial, irmãos, foi a murmuração. Esse é o menos cometido em nossa geração, amados. Em miúdos, são reclamações, queixas infundadas, boato, falatório, disse que me disse, expressões de insatisfação ou insatisfações, aquilo que os mais novos hoje chamam de mimimi. Isso, irmãos, impede as pessoas de chegarem a Canaã celestial. Amada igreja, foram esses 5 pecados da humanidade: a cobiça, a idolatria de Israel, a cobiça, a idolatria, a imoralidade, por o Senhor à prova, e a murmuração, que impediram Israel de entrar em Canaã, a terra prometida. E o apóstolo doutrinador da igreja nos exorta, irmãos, que isso foi escrito para nós, para que não venhamos a cair no mesmo erro. Que a jornada da nossa vida em direção a Canaã celestial não seja interrompida pelos motivos apresentados, irmãos, que impediu uma nação inteira de 3 milhões de pessoas de entrar em Canaã. Nós temos uma promessa no Novo Testamento escrita pelo próprio apóstolo em outra de suas cartas, que ele diz assim: aquele que em vós começou a boa obra. Olha a intenção desse Deus, é levá-la a bom termo até o dia de Cristo Jesus. Olha que coisa impressionante. Quero dizer aos irmãos que Josué e Calebe entraram em Canaã. Vocês podem imaginar a alegria indizível deles olharem para trás. O que vocês imaginam que Josué e Calebe disseram? Qual foi a primeira expressão deles? Eles atravessaram o Jordão, se estabeleceram em Canaã, olharam para trás. Eu acredito, irmãos, que Calebe e Josué disseram assim: não acredito que eu cheguei. E por mais que você se esforce, por mais que você seja zeloso e venha tomar cuidado com esses pecados, irmãos, quando você chegar lá,
você vai observar que não foi pela sua força, pelo seu braço, pela sua inteligência, pelos seus recursos, mas pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, você chegará a Canaã celestial. Só Josué e Caleb. Eu fui fazer conta, eu sempre fui um bom aluno de matemática, eu fui fazer conta estatística, fui ver aqui em percentual quanto que seria. Não dá, irmãos, são tantos zeros depois da vírgula que eu não trouxe para os irmãos o percentual que entrou em Canaã de todo o povo que saiu do Egito. É tremendo. E aí a gente se lembra daquele texto do Senhor Jesus Cristo. Olha, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Eu temo, irmãos, eu tenho medo de que muita gente boa, que pensa que está caminhando em direção a Canaã celestial, vai morrer no deserto desta vida, irmãos. E não estão se apercebendo disso. Vão se assustar. Por que eu não? Olha, amados, eu gostaria de deixar para os irmãos que eu vim orando, que a minha oração por vocês, uma das igrejas mais conceituadas dessa cidade, uma igreja que tem história, a minha oração é que vocês tenham a experiência de Josué e Caleb. A minha oração, irmãos, qual seria o versículo para fechar a mensagem que eu queria deixar para os irmãos? A minha oração é esta, que os irmãos tenham o privilégio de ouvir dos lábios de nosso Senhor Jesus Cristo estas palavras: vinde, benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Entrem para o gozo do teu Senhor. Que assim seja, amados. Que Deus os abençoe. Muito obrigado pela honra da atenção dos irmãos. Que possamos, todos nós, nos encontrarmos em Canaã celestial e curtir bons diálogos. Lembra daquela experiência? Lembra daquela exortação? No momento eu não gostei, mas ela me fez bem. Aquilo lá não me deixou dormir. Eu passei a semana pensando naquilo. Leia o capítulo 10, irmãos. Escreva lá em vermelho na sua Bíblia os 5 pecados que impediram Israel de entrar em Canaã celestial. Muito obrigado. Pastor. Isso, amado. Como Deus é maravilhoso e Ele sempre chama a nossa atenção como um Pai amoroso, para que a gente possa rever a nossa vida e alinhar dentro do propósito que Ele tem, que é levar todos nós para a glória dEle naquele dia. E eu quero estar lá, pastor. Eu temo muito em não chegar lá, pastor. Muito mesmo. Eu tenho medo de ficar pelo caminho, como muitos ficaram. E um dos textos que eu amo é a história de Caleb. Aquele homem é um exemplo de perseverança, né? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra, Senhor. E queremos pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude, ó Pai, para que nós possamos, ó Pai, ir abandonando esses pecados terríveis que separou o teu povo de entrar naquela terra. Nós pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor nos ajude, ó Deus, porque somos cheios de vícios, Senhor, cheios de histórias que marcaram nossas vidas, Senhor, cheio de pessoas à nossa volta que nos influenciam a fazer aquilo que a nossa carne já quer fazer, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos ao Senhor, age em nosso meio, Senhor, através do Teu Espírito, da Tua Palavra, através do corpo, que é a Tua Igreja. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Gostaria de chamar a missionária Ieda aqui na frente, por favor. E queria te pedir, nós vamos orar por você, porque a Ieda está trabalhando no Nordeste, em Fortaleza, ajudando a restabelecer uma igreja da nossa denominação, e está sendo muito usada por Deus lá naquele lugar.
muitas pessoas estão sendo discipuladas através da IEDA. Nós agradecemos ao Senhor por isso. Queremos orar para que o Senhor leve de volta e continue te usando e te protegendo e guardando lá. Quero te pedir a gentileza que você ore pelo nosso irmão Reinaldo, que está internado na UTI, e também pela dona Helena, mãe do Renato. Amém? Em seguida, eu oro por você, tá bom? Uma vez diante do Senhor, colocar, ó Deus, a vida do nosso irmão Renato. Nós não sabemos, ó Pai, como é que está a situação ali no hospital, mas sabemos que é grave. Mas nós temos o Senhor que cuida, o Senhor que vela. Então, ó Deus, venha abençoar aquele nosso irmão, que a tua boa mão esteja sobre ele, dê sabedoria e graça aos médicos, Amém, para que os médicos possam saber o que fazer nesse momento. Amém. Eu também oro pela dona Helena. O Senhor sabe, Deus, das suas dificuldades e da cirurgia que ela precisa fazer. Clamo ao Senhor por ela, para que a tua boa mão, ó Deus, esteja sobre sua vida, sobre a vida da sua família, e que o teu nome seja glorificado em tudo isso, ó Pai. E que vidas possam conhecer o Senhor Jesus por meio dessas dificuldades, por meio dessa situação. E nós, como igreja, Deus, clamamos ao Senhor por misericórdia. Mas queremos que o Senhor faça a tua vontade. Pois eu oro, ó Deus, pelos outros irmãos enfermos também, que eu não sei, mas o Senhor conhece. Visita, Deus, cada pessoa enferma desta igreja e dos irmãos que estão espalhados pela face da terra. Os abençoe, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos pedir ao Senhor, Deus, que a tua boa mão proteja a Ieda, guia, conduza, Senhor. Que o Senhor continue usando ela lá para a glória do teu nome, Senhor. Que o Senhor a proteja, Pai. Que o Senhor traga alegria ao seu coração e faça prosperar o seu ministério. Que a tua palavra seja semeada, Senhor, e dê muito fruto naquele lugar. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar os salmos e hinos 303. Quando vocês puderem para que colocar de pé, gente. Seu coração
Muito obrigado. Eu queria pedir a gentileza que a Ieda cumprimentasse os irmãos na porta central, o Joemir e a Daniela na porta lateral do prédio, e o presbítero Marco e a Patrícia na porta que sai para a praça. Eu agradeço muito a presença de vocês, estou muito feliz, porque correu tudo bem no culto hoje. Passamos um pouquinho do horário, mas isso faz parte. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos ser gratos ao Senhor, oferecer nossa gratidão a Ti, Senhor, por mais um culto prestado ao Senhor. Nós cremos que alegramos o Teu coração hoje, Senhor, por tudo que foi feito aqui, Pai, porque o Teu nome é glorificado nessa igreja. Agradecemos ao Senhor, Deus, pelo pastor Rodenberg, o pastor Vinícius e também o Marcos, que estão pregando em outros lugares. Que o Senhor os abençoe e os traga em segurança, Pai, porque precisamos deles aqui. E que o amor de Yahvé, o Deus Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, Filho bendito, e que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja derramado sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado por essa terra, até a volta de Jesus. Amém. Muito obrigado.